Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Coisa boa, casa cheia. Muita paz para todos, principalmente nesse momento em que o mundo vive uma conturbada guerra lá fora. Que muita gente às vezes pensa, mas é longe, não é aqui no Brasil, isso não é uma realidade nossa, mas nós somos todos irmãos. Nós somos todos uma família só, filhos de Deus, e com certeza, guerras sempre nos trazem consequências, seja elas de quaisquer origens, mas guerras nunca fazem bem. Então, eu vou pedir aos irmãos, que ao deitar-se hoje, façam uma oração pelos nossos irmãos lá no Oriente Médio, que estão passando não só no Oriente Médio, na África, que tem guerras lá há alguns anos que não cessaram ainda. Temos a guerra na Ucrânia, mas essa nova guerra de Israel e Irã é altamente perigosa, né? Então vamos pedir paz. Eu hoje coloquei no meu Instagram assim, não vamos comprar lados nenhum, apenas torcemos pela paz, porque o que nós precisamos é paz, porque todos são nossos irmãos, não tem culpados, nós não somos ninguém, inclusive, para acusar ninguém, nem dizer quem está errado e quem está certo. Mas sim vamos torcer pela paz. Nós precisamos que o mundo tenha paz. E assim eu começo a minha fala de hoje, até porque o tema da minha palestra hoje é a mente humana na transição planetária, que é esse momento que nós estamos passando agora. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. Ou seja, o orbe terrestre, o planeta Terra, ele está mudando a sua vibração. E ele está mudando, não é o planeta físico que está mudando, mas sim os seus habitantes, nós. Então nós precisamos acompanhar essa onda de renovação, essa onda que passa pelo nosso planeta, que vocês já devem ter percebido, a quantidade de situações que nós vivenciamos, que nunca havíamos visto nos últimos 40 anos, vamos falar assim, de violências, de guerras que voltam a assombrar uma possível terceira guerra mundial, que se fala aí, tomara Deus que isso só seja uma elucubração. Mas vivemos situações que nos deixam aflitos. Temos aí um instrumento chamado internet, uma ferramenta genial das redes sociais, que veio para nos ajudar muito, nos auxiliar e para progredir, mas, no entanto, nós não estamos fazendo bom uso delas. Então, nós temos tantas coisas para refletir. E o que é que está acontecendo conosco? Nós estamos dormindo. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar para esse novo planeta, essa nova vibração que é o mundo de regeneração. Por que eu digo acordar? O Haroldo nos diz que se nós víssemos, se nós enxergássemos à noite, se nós conseguíssemos ter a consciência no desdobramento noturno, quando nós saímos do corpo, no sono, se nós víssemos como nós andamos, nós saberíamos quem são os encarnados e quem são os desencarnados. Nem estou falando do fio de prata que une o espírito ao corpo físico, mas nós saberíamos distinguir um do outro, porque nós encarnados estamos automáticos. No automático, nós estamos caminhando feito robôs quando saímos do corpo, porque nossa mente está ligada em tela o tempo inteiro, full time. Então, o que está acontecendo? Existem diversas consequências por conta dessa nossa fixação nas telas, por conta de relações que estão ocorrendo de forma somente virtual, e eu falo isso, eu vou tirar realmente, está dando uma incomodada aqui um pouquinho. Tem uma cadeira aqui atrás, eu estou toda hora fazendo assim com a pé. Não, continua, eu vou fazer. A pessoa quando fica velha, assim como eu, fica chata. Então, gente, agora ficou melhor. Então, o que acontece?
Vocês sabem que nós temos, a população mundial é 8 bilhões e alguma coisa, né? 8 bilhões e 100 por aí. Nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo com transtornos mentais, atualmente. Transtornos mentais nós vamos incluir depressão, pânico, ansiedade, TDAH, inclusive o próprio autismo, que apesar de não ser considerado um transtorno mental, mas ele não deixa de ser o transtorno de espectro autista, né? Então ele não deixa de ser um transtorno mental, né? Então nós vimos aí, nós estamos acompanhando uma epidemia de autismo, nós estamos acompanhando uma epidemia de depressão, uma epidemia de TDAH, de ansiedade, pânico. É difícil hoje, 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. É muita gente? 86%. Com certeza nós todos aqui temos, a maioria. Mas será que eu tenho? Porque nós temos ainda aquela cultura antiga de que transtorno mental é uma doença mental, é uma afetação. Não, é algo simples. Se eu perguntar aqui quem toma um remedinho para dormir, talvez a gente tenha aí uma grande parte. Então significa que nós não estamos funcionando, o nosso sistema orgânico não está funcionando integralmente, porque senão nós dormiríamos normalmente, né? Se nós não estamos conseguindo desligar, né? Eu escutei ontem alguns colegas discutindo isso. Aí eu não consigo desligar, eu sou obrigado a tomar um remédio, porque não desligo. A minha mente não continua. E aí eu olhei aquilo de fora, tipo assim, nossa, que coisa horrível que deve ser. E aí eu comecei a observar, eu graças a Deus durmo bem. Não tomo remédio para dormir ainda, né? Pode ser que eu vá tomar um dia. Mas eu observei que às vezes eu acordo no meio da madrugada para ir ao banheiro, e quando eu retorno para a cama, se eu não deitar e já retomar o sono, a minha cabeça já começa. Que eu vou fazer amanhã, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, tem que, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, realmente, eu também desliguei, certo, eu devo ter desligado a paulada, né? A gente desliga ali mas nós precisamos desligar. E como que nós vamos desligar? Meditando. Que normalmente, eu não digo que, eu sinceramente não medito todas as noites, mas eu medito muito. 5 minutinhos, música clássica, de manhã quando acorda, é o melhor horário até. Antes de dormir, nós paramos um pouquinho naquele momento, não vamos falar nem com o nosso marido, nem com a nossa esposa, nem com ninguém, é com a gente com a gente mesmo. Nós precisamos desse momento com a gente. Nós precisamos voltar para nós, porque nós estamos distanciados de nós. Né? E aí a gente acaba assistindo, né, como nós estamos assistindo hoje no mundo, situações de violências de toda ordem, violências morais, violências físicas, ocorrendo até por conta da internet. O celular virou uma arma, porque hoje qualquer pessoa diz alguma coisa, outra já faz assim com o celular e fica filmando, aí já põe na internet, já acusa aquela pessoa, aí o tribunal da internet se reúne, já condena, já compartilha, e aí nós vamos criando uma situação fora do controle, completamente, né? E ainda juridicamente estão tentando regulamentar isso, porque não tem nada regulamentado. Mas vamos falar aqui, vamos voltar para nós. Então nós temos 1 bilhão de pessoas, ou seja, 14% da população mundial sofre de transtornos mentais. O suicídio, ele foi responsável agora, no último ano, por mais de 1 a cada 100 mortes. E 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos. A idade está cada vez mais decrescendo e atingindo os jovens. Segundo a OMS, a primeira causa de morte dos jovens é acidente de trânsito, a segunda lesão corporal, e a terceira não lembro o que é agora, acho que é alguma doença, e a quarta era suicídio. Agora o suicídio passou para a segunda, de jovens. Esses jovens que eu estou falando é adolescentes de 14 a 20 e alguma coisa.
Adolescentes se suicidando porque vivem dentro de um quarto, no celular, no computador, jogando esses jogos aí agora. Ontem mesmo, infelizmente, o filho neto de uma grande amiga foi assassinado por conta desses jogos. Uma tragédia. Então, nós temos que prestar atenção. Como é que nós estamos lidando com essas novidades, com essas ferramentas geniais que vieram para nos auxiliar a evoluir, mas nós não estamos sabendo lidar com elas. Temos que fazer uma grande reflexão. Temos que nos disciplinar. Ontem a minha professora da pós disse que eu fiz uma imersão, 10 dias sem celular. Ela disse que os 2 primeiros dias foi uma loucura a abstinência. 2 primeiros dias. Dentro de um quarto, num local isolado, numa fazenda, proibido, terminantemente. Ela nem levou, porque não pôde entrar naquele local ali. Né? Ela é psicóloga, foi fazer uma imersão e produziu 2 artigos geniais. E foi uma experiência, ela disse que, olha, uma das melhores da vida dela. Mas nós vivemos aqui, a gente trabalha aqui, a gente fala com a família aqui, a gente fala com o amigo aqui, a gente compra ingresso aqui, o banco está aqui dentro, está tudo aqui. Aí a pessoa passa o dia inteiro, tem que pagar minha conta agora. Agora tem que ver o que isso aqui. Né? Aí a gente vai pegar, às vezes, alguma coisa no Instagram, só vai pegar alguma coisinha. Aí a gente já vê uma notícia, aí está passando isso, aí já compartilha, ou então já salva. Né? É uma coisa impressionante. Então, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% depois da pandemia. Alguns falam em 40% após a pandemia. O Brasil, então, ocupa uma posição de destaque, sendo considerado um dos países com maior número de casos de transtornos mentais. No Brasil, a prevalência de transtornos mentais é alta, com dados indicando que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. As principais é ansiedade e depressão, que em particular atinge 10% da população. Então, 10% da população brasileira tem ansiedade e depressão. Eu tenho ansiedade. Não muito assim, né? Grave, não tomo remédio, mas eu sou bem ansiosinha. Eu sou ansiosa atrasada, porque tem a ansiosa que chega antes com tanta ansiedade, mas eu sou tão ansiosa que eu me atraso de tanta ansiedade. Eu preciso ouvir isso. Eu fico tão ansiosa com aquele evento que eu tenho que ir. Então, assim, eu estou pronta aqui para vir para cá desde 6h30. Eu já poderia ter vindo, ficado aqui na frente, mas aí eu quase me atrasei, porque de tanta ansiedade minha. Então, né? Isso aí são males do mundo atual, né? Que a gente precisa corrigir. Aí temos outros transtornos, como o TDAH, que hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? E às vezes não é bem TDAH, né? Tem muita falta de educação considerada TDAH. Né? Às vezes eu acho, sabe? Eu falo mesmo, porque não é bem assim, né, gente? A gente tá jogando tudo numa latinha, né? Ah, não, o meu problema não é meu, é porque eu tenho chuft. Ah, o meu problema não é meu, porque eu tenho... Né? Não, vamos parar, vamos refletir. E aí, eu vou falar agora sobre uma coisa que chama-se autoconhecimento. Só para terminar aqui, um dado. Os dados do Ministério da Previdência Social mostraram um aumento significativo nos afastamentos por transtornos mentais do trabalho. O número dobrou em 10 anos, chegando a 440 mil no ano passado. Então, vocês imaginem o que as empresas, por isso que agora, não sei se vocês viram, as empresas agora foi uma resolução. Não sei se foi o Ministério da Saúde que vai obrigar as empresas, no prazo de 1 ano, elas vão ter que ter toda ela vai ter que ter uma área de departamento de saúde mental. Elas vão ter que fazer prevenção, né? Para que o ambiente de trabalho seja um ambiente mais saudável, mais alegre, né? E realmente ela previna as doenças, né? Porque as pessoas estão deprimindo muito, né?
E aí nós vamos voltar aqui, o que isso... os transtornos mentais, eles têm diversas origens, eu não vim falar hoje exatamente deles especificamente. Eu até tenho uma palestra própria, que eu falo de transtornos mentais e obsessões, que aí eu vou trazer isso sobre a visão espírita, porque todo transtorno mental, quando ele não é originado de uma obsessão, ele acaba originando uma. Né? Porque a gente se fragiliza mentalmente, então os espíritos interessados no nosso, não no nosso bem, mas sim, né, no nosso mal, se aproveitam dessa nossa fragilidade e tomam conta, né, um pouco. E às vezes tudo, né? E nós vamos aprofundar. E às vezes nós não temos uma obsessão, ficamos deprimidos já por uma situação orgânica mesmo, porque você sabe, a depressão é uma doença, né? Nós temos aqui as nossas sinapses que param de fabricar aí as inas da vida, que nos dão as alegrias e tal. Então a gente precisa ir no psiquiatra quando a depressão está realmente tomando conta, mesmo quando a gente percebe que nós não queremos mais nos levantar, né? Eu atendi esses dias uma moça que disse para mim, eu acordo, tomo banho empurrada, vou para o meu trabalho empurrada, mas a minha vontade é ficar o dia inteiro deitada, não tenho vontade de tomar banho, pronto. Se instalou aí uma depressão que precisa ser analisada, que precisa ser levada ao psiquiatra para que ele medique ela precisa se medicar para que essas sinapses voltem a produzir, né, o que nós precisamos aqui no nosso cérebro, as nossas melatonina, serotonina, seja lá o que for. E aí ela dá uma arribada, a pessoa, dá uma melhorada, aí ela vai ter que fazer o quê? Uma terapia. Ela precisa ir para o psicólogo. E hoje a rede pública tem que oferecer isso para todo mundo, porque a doença mental é uma coisa que ninguém mais pode fazer de conta que ela não existe, né? E isso está fazendo com que muitos, inclusive por conta de depressão, acabam por cometer um suicídio, né? E fora outras situações que ocorrem, são muitas as consequências. E aí, paralelo a isso, ela precisa ir ou no centro espírita, ou na igreja, ela precisa cuidar da sua espiritualidade, né? O centro espírita, ele vai analisar, e se tiver algum irmãozinho ali, né, obsediando, algum irmãozinho atrapalhando, ele vai afastar, ele vai conversar, ele vai dialogar com esse irmão, para que essa pessoa consiga fazer o seu tratamento psicológico e psiquiátrico e vai ficar bom, né? A depressão, ela é curável, ela precisa ser tratada, né? O problema é que as pessoas têm vergonha de admitir que tem a depressão. As pessoas não admitem, e quando às vezes elas vão procurar ajuda, já tá meio tarde às vezes. Então nós que estamos ao lado dessas pessoas que no entorno delas, nós temos o dever de observar como é que anda a nossa família, nossos amigos, e ficar atentos, porque às vezes a pessoa está alegre, brincando, mas ela não está bem. Eu tenho uma amiga que ela não desencarnou, que ela era a bagunceira da turma. Aquela que chegava e todo mundo ria com ela, que contava piada, que fazia isso, que fazia aquilo, que fazia teatro. E um dia ela estava numa turma dessa, fazendo isso, saiu dali, foi pro carro, pegou uma arma e deu um tiro. Não desencarnou, o tiro não entrou no coração, pegou o pulmão dela, ela ficou com meio pulmão, um pulmão e meio. Com 80 dias na UTI, morre ou não morre. Isso já faz alguns anos. Tá aí, tá. Né? Ela até hoje não sabe como que ela fez isso. Né? Ela tinha, na época, o pânico. Dava aquele pânico nela, ela não sabia o que fazer, e naquele dia ela... Então, são coisas que nós estamos observando. Lá no capítulo 18 da Gênese, a Gênese é o último livro do Pentateuco kardeciano. Lá no capítulo 18, se vocês tiverem interesse, vocês devem ler o capítulo 18, porque essa previsão que nós passaríamos por talvez mais de um século, talvez por uns 2 séculos, em que os transtornos mentais serão a ordem do dia em termos de doenças, está lá. Porque isso faz parte desse momento que nós estamos passando, dessa revolução. Porque essa guerra que está acontecendo aí, ela não está só acontecendo no campo de batalha. Ela não está só acontecendo na ordem geopolítica, mas ela está acontecendo dentro de nós também.
Nós temos uma revolução dentro de nós aqui. Está todo mundo querendo saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Tem uma crise do afeto, uma crise de amor. E o amor que eu falo é no sentido lato da palavra, onde as pessoas não têm mais contato, elas não se tocam. Né? Tem pessoas que namoram aí virtualmente. Diz um amigo meu até, pega no pé dele, tem 40 anos, é um filho para mim, né? Mas a gente é super amigo. E assim, porque agora estou namorando, estou apaixonada. Eu digo, que bom, tá? E quem é ela? Ela disse, não, ela mora lá em Curitiba. Eu disse, já fosse lá? Não, não fui. Tá, mas quanto tempo vocês estão? 4 meses. Eu digo, mas como 4 meses vocês estão se falando, não se viram ainda? Mas não se viram. E se a energia não bater quando olhar ali? Porque a gente só teca no que a gente gostaria de ser, né? O perfeito, né? Eu sou isso, sou maravilhosa, eu acho isso, eu acho aquilo. Põe a foto com filtro, né? Dá uma arrumadinha, faz um Photoshop lá na foto, né? Arruma o vídeo, faz filtro. Então, assim, as relações... Aí, bem, claro, olha o que aconteceu no final disso tudo. Ela veio aqui e não deu nada, claro, foi embora. Porque se viram, se olharam, não aconteceu absolutamente nada. Então, assim, claro, né? Eu fico pegando no pé dele, que eu fico querendo que ele namore, que ele case de novo, ele já foi casado. Então, deixa que ter uma companheira, rapaz, deixa que eu fique brigando com ele. Aí ele disse que depois que ele me conheceu, a vida dele mudou, porque ele agora é um homem sério e ele só está procurando realmente uma namorada para casar, né? Porque antes não era bem assim, né? Que estava aí naquele período de quem se separa e quer aproveitar a vida, e ele viu que é uma ilusão, né? Então, meus irmãos, o que eu estou falando aqui é isso, é que tem uma crise no afeto. Vocês vão a um restaurante, tem uma família sentada numa mesa, está lá o esposo, a esposa, 3 filhos, vamos colocar aqui. Não importa a idade deles, vocês podem ter certeza que tem 5 celulares na mesa. E está todo mundo no celular. Em que momento que eu vou olhar para minha filha, nos olhos dela, que eu vou abraçar, que eu vou tocar, que eu vou dizer, vem cá, minha filha, larga esse celular, vamos conversar. Não, porque eu já vi vídeos de crianças fazendo assim, chamando e chorando a mãe de 2 anos e a mãe estava ali. Então existe uma crise muito grande no afeto, uma fuga para a tela. Eu tenho uma palestra que chama-se Para Onde Eu Vou? Na tela. E está uma pessoa pulando na tela, né? Porque é uma fuga, as pessoas estão fugindo aqui, porque aqui tudo é perfeito. Entra lá no Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito fisicamente, todo mundo é perfeito em tudo, todo mundo tira nota 10, todo mundo é rico, não tem problema de dívida, de boleto, é uma maravilha, é um paraíso aquilo ali. Não é? E aí eu chego lá, Margarete, cheia de boleto, com problemas, teve isso, teve aquilo, meu Deus, todo mundo é feliz, só eu que não sou. Né? Estou todo mundo casado, menos eu. Todo mundo encontrou a sua cara metade. Já não existe isso, cara metade não existe, hein, gente? Cada um é cada um. E aí eu fico olhando aquela felicidade alheia, falsa, e aí me deprimo. Porque não consegui comprar um carro, não consegui ir para Buenos Aires, não consegui ir para a Europa, não consegui comprar aquela roupa, não, meu Deus, eu não estou tão... Eu tenho que fazer essa minha boca, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu já estou ficando mais velha, né? Não é, gente, é comparação. Nós vivemos nos comparando com aqueles que a gente nem conhece, e aquilo ali a gente nem sabe se é verdade, porque hoje com a inteligência artificial, eu amanhã sou Gisele Bündchen, se eu quiser botar no Instagram. Eu consigo. Nossa, como a Margarete, ela em vez de envelhecer, está rejuvenescendo, né? Tá renovando. Então, gente, o que eu estou falando aqui, fazendo umas brincadeiras para ficar mais leve a nossa fala, porque a coisa é muito séria. É que eu costumo realmente fazer algumas comparações para a gente dar para a coisa não ficar muito pesada, mas a conversa é muito séria de hoje. Nós estamos mudando de vibração, transição planetária. O planeta está transicionando.
nós vamos para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração não é um mundo perfeito, ele é um mundo de transição para um mundo ditoso. Nós estamos num mundo de provas e expiações do qual o mal predomina. E isso vocês estão vendo diariamente. O mal é o super ousado. Tem uma assessoria de marketing e de imprensa incrível. O bem é tímido. Essa é uma verdade. Todo mundo diz, mas não é assim. É. Porque alguém passa em mídias sociais, lá o padre Wilson Groll, nas suas obras, no centro espírita que faz aqui, o que trabalha para essa comunidade, o nosso lar, alguém foi filmar o nosso lar aqui na TV local? Eu nunca vi. Filmar aquele 1000 e poucas pessoas ali no nosso lar. Quanta gente que procura aquela casa cheia de luz, de cura. Lá no CPC, a 7, CO, tem tanto aí, Seara, né? Os nossos, o meu pequenininho lá, o meu ainda está ainda embrionário. Mas ninguém filma quem está fazendo bem. Mas quem está fazendo mal, a gente está vendo todos os dias. Não é verdade? Eu tenho um monte de amigos que não conseguem mais abrir a internet, né, as redes sociais, porque é pesado. É pesado. Então, a mensagem de hoje é: conhece-te a ti mesmo. Está lá no oráculo de Delfos, no templo de Apolo, na porta. Conhece-te a ti mesmo. Uma frase atribuída a Sócrates, porque ele, basicamente na sua doutrina, fala nisso, no autoconhecimento. E nós precisamos saber quem nós somos. Isso é extremamente importante. Eu não sou Margareta Silvernandes. Eu tenho uma multidão dentro de mim. Uma multidão de personagens. Porque eu não sei minhas vidas passadas. E nem quero saber. Mas imagino se essa é a melhorzinha. De todo mundo aqui é a melhorzinha. Não é só minha, não, né? Nós estamos na nossa melhorzinha, porque nada retroage. Pode estacionar, mas não retroage. Então a gente está aqui na melhorzinha. Então agradeço aí a esses corpos, agradeço essas oportunidades, essas provações que são oportunidade de evolução. Eu hoje atendi uma moça e dizia a ela falando, ela com a mediunidade ostensiva, desequilibrada, e dizendo: o que eu faço com isso? Eu digo: querida, a primeira coisa, não fala isso, fala mediunidade. Mas a senhora não pode tirar de mim? Eu digo: não estou conseguindo. Nem tiraria se pudesse. Essa é a tua oportunidade, minha filha, disse a ela. Essa é a tua oportunidade de progresso nessa vida. Tua oportunidade de fazer o bem, de fazer a caridade, de mostrar a Deus para que tu veio. Mediunidade é uma bênção. Aí ela me disse assim: me disseram que a vida da gente melhora. Eu disse: olha, não é bem assim. A porta é estreita. Tem muita gente que pensa assim: eu vou trabalhar como médium, porque aí eu vou ter dinheiro, eu vou ter tudo, minha vida vai ser uma maravilha, não vou ficar doente, porque nada vai me acontecer. Eu vou me blindar das agruras da vida. Não, gente. A gente passa melhor pelas situações ruins. A gente passa melhor, mas a gente passa. Provação não tem jeito. Né? Expiar, então, expiar é compulsório. Né? Então, gente, nós precisamos saber quem nós somos. Aí vocês podem me perguntar: mas como é que eu vou saber quem eu fui? Não é para saber as personagens, os fatos. Nós precisamos saber as nossas qualidades e os nossos defeitos. Quais são? O que é que eu preciso preservar, aprimorar, e o que é que eu preciso tirar de vez? Será que ser orgulhoso é bom para mim? Tipo assim, né? Uma amiga minha disse assim: não, eu não desejo mal para ela, mas não quero nem saber. E se acontecer alguma coisa com ela, bem feito.
Cadê? Então, tá aí. Não adianta nada isso aí que estás fazendo. Não adianta nada. Porque quando eu sei que perdoa, eu sei porque eu sou, meu Deus. Eu estou falando aqui com lugar de fala. Perdoar não é fácil. Mas perdoar tem que ser de dentro para fora. Não é chegar e falar. É coração. Perdoar é um ato de amor. A gente precisa perdoar. Sabe por que a gente precisa perdoar? Porque a gente precisa ser perdoado. Nós precisamos ser perdoados. Porque lá na hora H, na hora lá do julgamento, que não é o julgamento, não é tribuna, não é nada daquilo. Não tem um velhinho lá com um cajado lá num púlpito dizendo, ó, tu vai para cá, tu vai para lá. Não. Mas na nossa hora, no nosso encontro com o nosso self, com o nosso eu superior, no nosso encontro com o nosso Deus, com Deus, aquela hora ali é nossa. Eu vou prestar a contas daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz, na minha omissão também. Então, é isso, meus irmãos, que nós precisamos pensar. O que é que eu fiz da minha vida até agora? O que é que eu preciso fazer para melhorar não somente a minha vida, mas daqueles que estão no meu entorno? O que é que eu posso fazer para ajudar aqui no centro? Vou servir uma aguinha, está ótimo. No livro Voltei, do irmão Jacó, o cara que limpava o centro espírita estava num lugar melhor que ele, e ele era o palestrante. Ele achava que quem fazia a faxina, não porque ele fazia a faxina, não por isso. Ele achava que ele não tinha conhecimento, ele não estudava, ele não lia todos os livros que ele já tinha lido. E ele chegou lá e dizia, mas quem está lá, rapaz? Não é que aquele lá que estava sempre na porta... Não, minto, ele não era faxineiro, ele era o porteiro do centro, ele cuidava ali da segurança. Mas ele ficava ouvindo todas as palestras. Só que ele fez o quê? Ele foi vivenciar as palestras. Ele não ficou só no conhecimento. Não adianta, gente, ele pegar livro e dizer, eu li. Eu já conheço gente que fala assim, eu li 300 livros. É? E o que estás vivendo desses 300 livros? A gente precisa vivenciar o Evangelho. Nós fizemos o Evangelho lá, fizemos a leitura do Evangelho lá, e nós estamos vivendo o Evangelho. É isso que falta para nós, vivenciar o Evangelho. Porque o Evangelho é o código da felicidade, é do bem-estar. Nada vai nos fazer mal, porque tudo que nos acontecer, nós vamos compreender. Ele nos disse, eu vou lhes enviar o Consolador. A doutrina espírita, ela não somente veio nos consolar, mas ela veio nos dizer que nós precisamos evoluir e que nós somos imortais. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos. O amor vem primeiro. A instrução em segundo plano. Tá certo, gente? Eu acho que já estou passando do meu horário. Olha, nós precisamos refletir sobre os nossos valores e crenças. O que é importante para nós? Será que nós somos aquelas pessoas que julgam os outros, né? Assim, pelo que eles têm? Ou pelo que eles são? Encontrei aquela minha amiga, está tão bem, agora casou, passou no concurso público, eles compraram uma casa, compraram um carro, não sei o quê, ela está muito bem. Será que ela está bem? Então vamos olhar se os nossos valores estão ligados intrinsecamente ao dinheiro. Vamos olhar se os nossos valores estão ligados intrinsecamente ao poder, à beleza corpórea. É claro, nós precisamos cuidar do nosso corpo, não vejo problema nenhum na vaidade. Eu também, quem não tem vaidade, né? Né? Se o Chico botava peruca, Divaldo nunca deixou o cabelo ficar branco, quem sou eu para não dizer que eu não tenho vaidade? Né? Então,
não tem problema nenhum. Mas não vamos só nos preocupar com o corpo, porque o corpo daqui a pouco vai morrer. Acabou. E aí a gente passou uma vida inteira gastando com botox, com isso, com aquilo, e o corpo foi lá, a 7 palmos, ficou lá. Agora a nossa alma não. Então é dela que nós precisamos cuidar. E é esse a grande mensagem. É a nossa vibração, é a nossa energia, é a nossa alma. Por quantas ela anda? Analisar as nossas emoções e as nossas reações. Como é que nós estamos reagindo? Como é que nós estamos reagindo à nossa raiva? A gente sente muita raiva? O que a gente faz com a nossa raiva? Tem gente que reage com a raiva, né? Agride verbalmente, agride até fisicamente. Eu, ultimamente, tenho rezado. Porque, claro, que existem situações que a gente sente. Eu falei, não, eu vou orar, porque não vai me adiantar em nada. A partir do momento que alguém me lança um torpedo de raiva, o que eu faço com esse torpedo? Eu faço, seguro ele e tento desmanchar. Agora, eu não vou robustecê-lo, fortalecer e mandar ele de volta. Porque eu vou ficar mal, gente. Vocês sabem que sentir alguma coisa de ruim por alguém, a gente fica mal. Compreender as nossas forças e fraquezas. Nós temos que compreender aonde nós somos fortes e aonde nós temos as nossas fraquezas. Reconhecimento das nossas motivações, tomar decisões mais conscientes, desenvolver relacionamentos mais saudáveis, de preferência presencial, né? Lidar com desafios de forma mais eficaz, encontrar um propósito de vida e buscar um crescimento. Não é um crescimento interior, não é um crescimento exterior. Porque o exterior a gente faz muito bem, né? A gente procura lá o trabalho, a gente batalha. Que Deus abençoe a todos vocês e aos lares de vocês. Que nós tenhamos muita paz para discernir o mal do bem. Que nós possamos jamais sentir ódio, raiva ou qualquer sentimento negativo por um irmão nosso. Que nós possamos sempre tentar, eu sei que não é fácil, manter uma vibração positiva e orar pelo mundo. É muito importante que a gente não somente ore pelos nossos desejos, pela nossa família, mas por essa grande família humana. E aí, vocês vão me ajudar, que é uma poesia, que é uma música, para eu terminar aqui minha fala, né? Está na hora. Eu não sei cantar, mas é uma poesia que merece que vocês cantem. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, e cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Fique em paz. Adeus.